Fala galera, seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal Minha Vida na Roça. No vídeo de hoje um assunto muito importante que muita gente já teve ou tem curiosidade. Vale a pena arrendar uma propriedade para plantar lavoura de café? Ou vale a pena arrendar uma lavoura de café já produzindo? Nesse vídeo vamos destrinchar a matemática do negócio. Não vai ser um vídeo tão curto assim, então já vou dando a dica, olha. Pega o seu cafezinho aí, senta e vamos então descobrir até que ponto vale ou não a pena arrendar uma lavoura. E mais, qual é o lucro que a gente pode esperar arrendando uma propriedade? E mais, qual é o tempo certo de contrato para você remunerar o seu investimento, para você neste período ter o lucro esperado mais o retorno do capital. Beleza? Pega o cafezinho aí e vamos lá. Antes de começar de fato a destrinchar esses números, o WhatsApp do canal Minha Vida na Roça, manda mensagem lá, principalmente se você depois do vídeo já tiver mais alguma dúvida, venha participar do grupo Agro Brasil que está a partir de hoje, quando está sendo lançado esse vídeo, está começando Agro Brasil 2.0. Na descrição desse vídeo tem um link, se você não quer copiar o número, clica no link e vai ser enviado direto para o WhatsApp do canal, beleza? Delícia! Primeira pergunta aqui, o que é arrendamento de terra? Arrendamento é quando uma pessoa tem uma propriedade, mas não está cultivando nada nela. E outra pessoa vem com um capital, planta, produz café, no caso aqui estou falando de café, beleza? Planta o café, produz café e dá uma participação dessa produção para o dono da propriedade que outrora estava sem produção. Isso é arrendamento e fica com o restante. Show? Porém, alguns detalhes muito importantes que você tem que olhar antes de arrendar uma lavoura. Localização, e é muito importante. Exemplo, se a propriedade que você está arrendando fica muito longe de mão de obra disponível, dificulta um pouco para você manter os trabalhos da lavoura. Posição do terreno, se for um terreno muito difícil de trabalhar, tá bom? Dificulta também, fica mais caro para você formar essa lavoura e consequentemente depois você fazer a manutenção dessa lavoura, você colher o café, tudo isso encarece. O terreno que você vai arrendar tem estradas? Não tem? Tem total diferença também. Aumenta o custo de investimento para você formar essa lavoura. A propriedade que você está arrendando já tem terreiro, tem casa, tem secador, tem tulha? Não tem? Tem diferença também. Mais investimentos que talvez você tenha que fazer. E esse custo é relativamente alto, uma vez que é arrendamento. Quando o contrato encerra, a propriedade volta para a mão do dono e todo o capital que você investiu na propriedade se encerra ali também, beleza? Salvo se no contrato você colocar algumas adições ali, por exemplo, terreiro, secador, maquinário, você receber ele ou alguma negociação ali que preserva ali essa parte do investimento. Show de bola? Mas o contrato, duração do contrato, muito importante. Para você que vai arrendar a propriedade, você que vai investir para colher e ter que recuperar de volta o seu investimento mais os rendimentos, quanto mais longo, menor. Contrato curto tem um risco muito grande, pois o café é uma commodity. Está sujeito a clima, você pode perder produção, você pode fazer tudo certo. Você pode formar uma lavoura bem formada, você pode gastar dinheiro, tempo, caprichar, manter tudo perfeito e o clima não colaborar com você e você ter alguns períodos de colheitas ruins, mesmo fazendo um ótimo trabalho. Então, se o contrato tiver a duração muito curta e você der o azar de acontecer isso num período longo dentro deste contrato, então você corre o risco de não ter o lucro que você espera e talvez até incorrer em prejuízo. Outra coisa também, volatilidade de preço. A saca de café tem um preço muito volátil. Por ser uma commodity, está sujeito à lei de oferta e demanda. Quando no mundo a produção de café é muito alta, os estoques aumentam, o preço cai. E o café é uma commodity que é muito volátil, então quando o preço sobe, em algumas ocasiões sobe muito, é muito lucrativo, todo mundo que trabalha com lavoura fica muito satisfeito, ganha muito dinheiro. Porém, já aconteceu no passado ocasiões em que o preço caiu tanto que o custo de produção foi mais alto que o valor pago pela saca de café. Então você tem que levar em conta isso também. E vai demandar muita gestão. A longo prazo, possivelmente, isso não se sustenta. Mas a curto prazo é possível acontecer e acontece. Uma das vantagens de se arrendar uma lavoura é o seguinte:
você não precisa comprar a propriedade, que é tantas vezes muito mais caro do que um arrendamento. Hoje, com o preço que está o café, as propriedades estão valendo muito, porque vale mesmo. Está muito lucrativo trabalhar com lavoura de café. Então o preço das propriedades em reais, em salários, está quase assim, está muito difícil para quem tem pouco capital, para quem está começando agora, você conseguir comprar uma propriedade. E quanto menor a propriedade, maior o preço por metro quadrado de terreno. Então se você junta muito dinheiro, mas não consegue comprar uma propriedade muito grande, quanto menor a propriedade, mais caro você paga por metro quadrado de terra, ou seja, menos lucro você tem do capital investido. O arrendamento é diferente. Quando você arrenda, seja 1 hectare de terra ou 100 hectares, o custo de formação e manutenção por hectare não muda muito. Então vai do seu capital. Se você consegue arrendar 1 ou 30 hectares, beleza, se você tiver como formar essa lavoura, as suas margens não vão ser diferentes. Ou seja, se tiver de ser lucrativo, vai ser independente do tamanho. Você não corre o risco de pagar muito caro por arrendar uma área menor. Mais um detalhe que você tem que observar com cuidado antes de arrendar uma propriedade. Gente, ainda nem entrei na parte financeira aqui no final. Aqui eu quero mostrar para vocês o quanto você pode esperar de lucro de um arrendamento, como você deve encarar a parte administrativa das finanças e do trabalho. Mas esse detalhe que também é muito importante, você tem que fazer uma análise minuciosa do solo e do clima onde você vai plantar. Em algumas regiões muito quentes, a produção é menor, a formação de lavoura é mais difícil, mais custosa e muitas vezes em período seco mais demorado, pois a formação da lavoura, o café, a muda, ela vai sentir mais o tempo seco. Por outro lado, alguns climas são tão frios, mas tão frios que a lavoura simplesmente não desenvolve, não produz, demora muito a formação também por ser muito frio e tem a incidência de geadas, do frio exagerado, você pode acabar perdendo colheitas inteiras por este motivo. Então avaliar o solo e principalmente o clima, com certeza vai te livrar de entrar em alguma enrascada aí, beleza? Fique atento para isso. Para você que tem um terreno e tá com a intenção de arrendar para alguém, eu acho que é uma ideia legal também. Aliás, até melhor. Pensa comigo, você tem uma área grande em pasto que neste cenário aqui não está gerando um centavo de receita. Uma propriedade que está em pasto vale um preço. Uma propriedade que está em lavoura de café vale outro preço, muito mais alto. Então para você que tem propriedade, talvez está pensando em arrendar para alguém, pode fazer com confiança que é um ótimo negócio. Porém, atenção para um detalhe. Alguém que arrenda a sua lavoura, que é competente, um profissional, esse cara vai fazer muito bem para o seu negócio. Analisa direitinho, porque se você arrenda a sua propriedade para uma pessoa que não tem competência, que não tem capital para investir para formar uma lavoura direito e produzir café na sua propriedade, você corre o risco de perder os direitos sobre a propriedade naquele período de tempo e ficar preso a uma pessoa que não é competente, que não consegue produzir em cima do seu terreno. Você vai passar um longo período, 15, 20 anos com o terreno preso neste contrato, ao passo que ele não produz. Vamos falar então de tipos de contrato de arrendamento, tá bom? Tanto para quem está arrendando a propriedade, quanto para quem tem a propriedade e quer arrendar para um terceiro. Vamos lá. O contrato de arrendamento para formação de lavoura, para quem vai arrendar a propriedade, aqui na minha região gira em torno de 15% da produção anual. Mas existem outros formatos também. Em alguns formatos a pessoa pega uma produção já especificada por hectare de propriedade arrendada. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa vai pegar 6 sacas de café por hectare que ela arrenda, ou seja, independente da produção que quem arrendou tenha, a pessoa que entregou a propriedade para o arrendamento vai receber 6 sacas de café por hectare, seja ano de colheita, seja ano fraco, café pode estar R$ 2.500, café pode estar R$ 1.000, não importa, essa pessoa vai receber 6 sacas de café por hectare arrendada, beleza? Tem outros formatos também, por exemplo, um saco e meio por 1.000 pés de café. A pessoa que pega o arrendamento, para cada 1.000 pés de café que ela plantar na propriedade, ela vai dar 1,5 saco de café limpo anual para a pessoa que arrendou para ela. Formato interessante também. E tem esse formato mais padrão que é a porcentagem, 15%, 20%, aí varia de região para região, varia de negócio para negócio, de pessoa para pessoa, onde a pessoa vai colher o café e vai dar 15% ou 20% da produção bruta para o dono da propriedade. Ah, e tem diferença entre você arrendar uma propriedade para você plantar uma lavoura e arrendar uma propriedade com lavoura e produzindo. Total diferença.
Exemplo, essa é a opinião pessoal. Acho mais plausível você arrendar uma lavoura produzindo e dar 20% da produção livre para o proprietário do que você plantar a lavoura, formar a lavoura e dar 15% da produção livre para o proprietário. Vou te explicar por quê. Porque a 15% para o proprietário para você formar, além do investimento, que é relativamente alto, dos riscos de má formação e clima que você corre até a formação da lavoura, na verdade não é além, é exatamente por este motivo. Você vai levar um tempo para formar a lavoura, alguns anos, demora bastante. Você vai demandar bastante capital, bastante investimento e correr muitos riscos em troca de 5% a mais. Já se você pega uma propriedade já formada, produzindo, você vai dar 5% a mais da produção. Porém, você vai entrar apenas com a gestão de cara. A lavoura já está formada, você vai entrar apenas já direto comprando os insumos, fazendo a mão de obra e já direto colhendo o café. A gente economiza alguns anos e economiza algum investimento. E por isso você paga com uma porcentagem um pouco maior da produção. Acho mais válido, menos arriscado. Tanto para quem vai pegar o arrendamento, quanto para quem vai dar o arrendamento para a pessoa. Então eu vou dar um conselho para cada lado. Você vai arrendar uma propriedade, quanto mais longo o contrato, mais seguro você fica. Beleza? Quanto mais longo o contrato, mais seguro você fica. Detalhes e cláusulas você pode decidir na hora, negociar na hora, discutir na hora. Senta numa mesa, quem vai arrendar? O arrendatário, conversa, discute, chega a um consenso de contrato e aí vai. Para quem tem a propriedade e vai arrendar para alguém, acho mais seguro, bem mais seguro, uma participação pré-fixada horária. Exemplo que eu disse agora há pouco, 6 sacas por hectare. Aí, independente se a pessoa vai fazer uma boa ou má gestão da sua propriedade, a sua renda está garantida. E se a sua propriedade não tinha lavoura antes, tanto melhor, porque a sua renda vai estar garantida ao passo que a valorização da sua propriedade também, olha, vai subir lá no céu. Vamos então agora falar de números. É o que a gente mais quer saber aqui, né, galera? Quanto de lucro dá arrendar uma lavoura e como calcular o que é o rendimento do dinheiro que você investe e como separar o que é renda derivada de trabalho, o que é custo, o que é participação de capital, o que é juros e o que é lucro. Vamos agora à parte que interessa então, vamos aos números, para saber exatamente o quanto vale a pena arrendar uma propriedade. Mais uma xícarazinha de café e vamos então falar dos números, é a parte mais importante do vídeo. Tem alguma dúvida ainda? WhatsApp do canal Minha Vida na Roça, manda mensagem, participa você também do grupo AgroBrasil 2.0, vai na descrição do vídeo, tem um link, você clica, vai direto para a página do WhatsApp, volta para cá, continua vendo o vídeo, que é a parte mais importante agora. Peraí, ai papai. Delícia, vamos lá. Gente, plantar lavoura é como investimento. Você aloca capital e o objetivo é ter retornos sobre esse capital. Quando você planta e forma uma lavoura, leva alguns anos até que a lavoura comece a produzir café e gerar receita, renda e possivelmente lucro. E neste período, atenção, você tem que corrigir o valor que você está gastando com a formação da lavoura, o valor do investimento. Como assim, Diego? Quando você gasta dinheiro com a muda, com a preparação do solo, com estradas, até o dia que você tira correndo atrás de todas essas coisas, mão de obra, insumo, tudo isso é investimento. Porém, quando você faz um investimento inicial, suponhamos 30, você arrendou 10 mil pés de café. Você plantou 10 mil pés de café, deve estar na casa de R$4,50 hoje, você gastou R$45 mil e está plantado. Beleza. 31 de novembro, 30 de novembro, não sei se tem 31. Você plantou a lavoura, show. Você tem que considerar que esse dinheiro que você investiu, você deixou de investir em outra coisa. Então vou fazer a correção aqui pelo CDI, que é o mínimo que você consegue ter de retorno hoje, com o máximo de segurança e mais importante, o dinheiro fica disponível em qualquer momento. Se eu precisar do dinheiro para a semana que vem, o dinheiro está disponível. Então é importante que você faça a correção, beleza? Para você saber até que ponto está dando lucro o seu arrendamento ou não. Você tem que ter essa gestão eficiente aí, beleza? Hoje o CDI está 13,25% ao ano. Então até a formação da lavoura, toda vez que você... O CDI tem liquidez diária, mas pelo menos uma vez por mês você corrige esse valor que você gastou para plantar a lavoura. Corrige ele pelo CDI.
mais a mão de obra deste período, beleza? Mais insumo, mais qualquer custo que você tem nesse período. Gastou mais 2 mil com mão de obra, gastou mais 3 mil com insumo, adiciona lá, mais CDI daquele período, mais este valor. No próximo mês, mais CDI daquele período, mais o valor que você gastar seguinte, até chegar ao número X corrigido no momento em que a propriedade vai começar a produzir, beleza? Outra coisa também muito importante que muita gente na hora da empolgação não presta atenção na hora de plantar uma lavoura no formato de arrendamento. Quando o contrato vence, ao contrário do investimento passivo, o capital não volta. O que você investiu, todo esse dinheiro que você investiu para formar a lavoura, ele não volta. Ou seja, acabou. Se você do início de uma formação de 10 mil pés de café até o final gastou 80, 100 mil reais, esse dinheiro se expira no fim do contrato. Ele não volta. Então você tem que levar isso em consideração na hora de calcular os lucros do seu arrendamento. O seu arrendamento, depois de produzindo, ele tem que pagar 40% é custo de mão de obra, o equivalente ao meieiro. Ainda que seja você quem fez esse trabalho, saiba que essa parte da renda que entra na sua conta, maneiro, mas não é derivado do arrendamento em si. É derivado da mão de obra que você faz, mais os lucros da mão de obra que você emprega, beleza? 40%. Mais 15% da participação do dono da propriedade. Só aí já foi 55% da produção em média. Custos com insumos, por exemplo, adubo, veneno de chão, pulverização, o veículo que vai trabalhar na propriedade, o custo com o secador de café, com a máquina, todos esses custos, análise de solo, calcário, tudo que você for gastar ali, que entra no custos com insumo. Eu não tenho esse valor definido, mas simulei um valor específico aqui de aproximadamente 20% ao ano de média. No ano fraco, provavelmente muito mais, e no ano bom de café, provavelmente bem menos que 20% da produção. Então eu coloquei um número médio de 20% de custo. Só aí já foi 75% de custo total, beleza? 75% da sua produção média é custo, sobra 25%. Desses 25% o que sobra, veja bem gente, muita atenção nesse detalhe, é um número aproximado, não tem precisão exata, mas provavelmente não foge muito, tá bom? É um número médio também. 25% da produção é lucro. Porém, desses 25%, veja bem, você vai ter que tirar 100% do CDI, tá bom? Do valor que você investiu. Se você investiu 100 mil até o fim da formação da lavoura corrigida, hoje o CDI está 13,25% ao ano. Então você vai tirar desses 25% de produção, R$13.250, que é o equivalente a 100% do CDI, beleza? Ainda não acabou. Se você gastou 100 mil, agora você tem também que tirar uma parcela do capital que você empregou, porque no final desse contrato o dinheiro não volta. Então você tem que recuperar ele anualmente também, de acordo com a produção da lavoura. 7,69%. Então você, desses 25% também, você vai ter que tirar 7,69%. No cenário que eu estou criando que você gastou 100 mil, então são 7.690. Tirou esse custo também? Beleza. Agora o que sobrou, se sobrar, aí é o lucro, que no mundo dos investimentos chama-se prêmio de risco, que é o que você ganha mais por investir no mercado ativo, no mercado físico, antes de investir no mercado de renda passiva, aquele mercado ao qual você vai delegar a outras pessoas a gestão e você vai ficar recebendo renda, mas sem ocupar seu tempo, sem ocupar sua cabeça, sem ocupar seu corpo, te deixa com muito tempo livre. Em troca, o seu rendimento provavelmente seria menor. Por esse motivo aqui mesmo, pelo prêmio de risco, beleza? Entendeu mais ou menos a conta? Detalhe importante aqui, você não conhece sobre os investimentos em outros setores, não conhece nada, é um novo, mas de lavoura você entende tudo, 100%. Então às vezes não compensa nem você entrar nessa discussão, por um motivo. Todo mundo sabe, se você entra dinheiro e não sabe tomar a decisão sensata neste caminho de investimentos, esse dinheiro vai acabar sendo gasto com alguma coisa. Então, muito melhor, 1 bilhão de vezes melhor você empregar numa coisa que você gosta, que você conhece. No caso, o arrendamento, seria muito melhor você empregar esse capital aqui. Você conservaria de alguma forma valor e a melhor parte você vai gerar renda derivada de trabalho. Exemplo, se você executar o trabalho do seu arrendamento, você vai ser remunerado pelos dias que você trabalhar, quando você apanhar café, pelo café que você apanhar. Então não tem comparação aqui. Se você entende dos dois mercados, faça essa comparação mais ao pé da letra, para você saber até que ponto vale ou não a pena e não correr o risco de se prender a um negócio que a longo prazo não vai ser tão bom assim.
Por outro lado, se você não conhece bem, então não tem pra quê. Ignora o lado de cá, esquece, foca no arrendamento, que é o que você entende de lavoura, você conhece, o mercado tá legal, tá bombando, vai. Detalhe importante também. Hoje o café tá aproximadamente R$ 2.400 no dia que eu tô gravando esse vídeo. Quem planta uma lavoura agora não tem garantias de colher café nesse patamar de preço, beleza? Por outro lado também, pode estar até maior de preço. É o mercado de risco e só ganha quem arrisca, beleza? E tirou um pouquinho das suas dúvidas com relação ao arrendamento? Tem mais alguma dúvida? De novo, manda mensagem lá, participa do Grupo Agro Brasil 2.0. Se inscreve neste canal, inscreva-se aqui, galera, olha, aperta aqui, ó, inscreve-se aqui, ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu enviar um vídeo novo. Aqui tem mais um vídeo para você assistir. Um forte abraço, valeu!